Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos esclarecer de forma definitiva qual a diferença entre as reações de aglutinação direta e indireta. Para você que não me conhece, eu sou o professor Sócrates Matos e esse é o nosso canal Descomplica Mais. E o tema de hoje é um tema corriqueiro para quem trabalha em laboratório de análises clínicas. Inclusive, é comum cair questionamento desse tipo nos concursos públicos. E hoje nós vamos deixar claro para você qual a diferença entre reação de aglutinação direta e indireta. Então vamos lá. Primeiro, eu gostaria de esclarecer que toda reação de aglutinação ela depende de três componentes: da partícula, do antígeno e do anticorpo que vai permitir com que a aglutinação aconteça. Então, por exemplo, nós temos aglutinação direta e indireta. A aglutinação direta é quando o antígeno faz parte naturalmente da partícula. Por exemplo, nas reações de sorotipagem sanguínea, ABO-RH, nós temos o que? Hemácias dos pacientes que possuem ou não os antígenos ABO-RH. E vamos verificar a aglutinação com os anticorpos monoclonais do nosso kit reagente. Então, nesse caso, nós temos uma situação clássica de aglutinação direta. Por quê? Os antígenos A, B e D, eles são naturalmente existentes nas hemácias do paciente. Então, na partícula, que nesse caso é a hemácia, já possui naturalmente os antígenos e a gente utiliza os anticorpos para avaliar a aglutinação. Então, nesse caso, a aglutinação direta. Um outro exemplo de aglutinação direta são alguns kits denominados kits para a detecção de antígenos febris. São kits de laboratório que vêm com suspensões contendo bactéria, Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, Proteus e às vezes a Brucella. Então, o que acontece? Você testa o soro do paciente frente a essas bactérias. Se o paciente tiver anticorpos contra a Salmonella typhi, vai haver aglutinação daquelas bactérias. Então, nesse caso, é um outro exemplo de aglutinação direta, porque a partícula é a própria célula bacteriana, o antígeno naturalmente já existe na bactéria e os anticorpos do paciente têm a capacidade de aglutinar ou não. Quer dizer, se o paciente tiver anticorpo, haverá aglutinação ou não nessa reação. E mais um exemplo de aglutinação direta, nós temos a reação de Cumbis. Nesse caso, as hemácias do paciente estão revestidas por anticorpos da classe IgG. O soro de Cumbis, que é o reagente do kit, ele possui anti-IgG humana. Então, esse é um teste muito utilizado para avaliar situações de hemólise, principalmente em recém-nascido. Então, naturalmente, as hemácias do recém-nascido estão sensibilizadas com anticorpos na sua superfície. E aí a gente testa com o soro de Cumbis, que é um anticorpo anti-IgG, para avaliar se as hemácias do paciente estiverem naturalmente opsonizadas por anticorpos. Nós vamos verificar a aglutinação, que é o Cumbis direto reagente. Se as hemácias do recém-nascido não estiverem sensibilizadas por anticorpos, não haverá aglutinação. Então, ninguém colocou os anticorpos na superfície da hemácia. Então, temos um caso de aglutinação direta. O último exemplo é uma reação muito utilizada para o diagnóstico da mononucleose infecciosa, que é a reação de Paul-Bunel. A gente avalia os anticorpos do paciente, o soro do paciente frente a hemácias de Carneiro. Se houver aglutinação, significa que o paciente possui anticorpos heterófilos, que são anticorpos associados à infecção aguda pelo Epstein-Barr vírus, causando mononucleose infecciosa. Ninguém colocou antígeno nas hemácias de Carneiro, são os antígenos naturais que ela possui. Então, na reação de Paul-Bunel, para o diagnóstico de mononucleose infecciosa, é um exemplo de aglutinação direta. Por outro lado, nós temos as reações de aglutinação indireta, que são quando a partícula que será aglutinada naturalmente não possui o antígeno que está promovendo a interação com o anticorpo.
Vamos dar um exemplo. No VDRL nós temos partículas de colesterol que estão suspensas em meio de lecitina e cardiolipina, que faz com que a cardiolipina sensibilize essas partículas de colesterol. E a gente vai avaliar no soro do paciente se eles possuem anticorpos anticolesterol que são suficientes para fazer a aglutinação nessa nossa reação. Então, nesse caso, a gente teve a partícula, teve a introdução do antígeno, a sensibilização da partícula com o antígeno e o anticorpo do paciente fazendo a aglutinação. Nesse caso, a gente tem uma aglutinação indireta. Outro exemplo de aglutinação indireta na pesquisa de anticorpos anti-streptolizina O. É um teste laboratorial conhecido como ASLO. Então, a gente tem partículas conhecidas como látex, na verdade são partículas de poliestireno, sensibilizadas com a streptolizina O, que é uma exotoxina do Streptococcus pyogenes, e a gente avalia no soro do paciente se ele possui anticorpos anti-streptolizina O. Geralmente é um teste utilizado para ajudar no diagnóstico da febre reumática. Então, o paciente com febre reumática, a gente avalia, entre outras coisas, a pesquisa de anticorpos anti-streptolizina O por um ensaio de aglutinação. Então, a partícula de látex foi sensibilizada com a streptolizina O e, se o paciente possuir anticorpos anti-streptolizina O, vai aglutinar. Se não possuir, não vai aglutinar. Reação de aglutinação indireta. E para finalizar, mais um exemplo de aglutinação indireta é a pesquisa do fator reumatoide. O fator reumatoide é um anticorpo, geralmente da classe GM, que reage contra IgG humana. Então, nesse caso, a gente utiliza partícula de látex sensibilizada com IgG e testa com o soro do paciente. Se o paciente possuir anticorpos anti-IgG, haverá a aglutinação das minhas esferas de poliestireno. Uma variação desse teste, por exemplo, é o Waller-Rose, que ao invés de ser feito com partículas de látex, é feito com hemácia de carneiro. Nesse caso, nós temos hemácias de carneiro opsonizadas por anticorpos da classe IgG e testa com o soro do paciente. Se o paciente possuir anticorpos anti-IgG, ou seja, fator reumatoide, haverá a aglutinação. Isso é muito comum em caso de pacientes com artrite reumatoide. Espero que tenha ficado claro para você. A aglutinação direta é quando o antígeno faz parte naturalmente da partícula que será aglutinada, e a aglutinação indireta é quando o antígeno ele é introduzido na partícula para depois fazer a reação com o anticorpo. Espero que tenha ficado claro e até a próxima.